Bom dia, graças a Deus. Hoje, dia primeiro, dia 1º novembro, 1º de novembro. Eita, gente, quero deixar registrado aí, ontem eu estava com o coração apertado, devido às eleições que foi eleito um ladrão, um condenado, foi condenado. E eu estava profundamente desapontado. Mas a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ninguém vai me impedir de crescer. Nem governo comunista, nem governo corrupto. Eu vou governar a minha vida. Vou continuar levantando de madrugada. Vou continuar com a minha determinação. Ninguém para um homem determinado. Vou seguir o conselho do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: quando você estiver perseguido num lugar, fuja para outro. Enquanto eu estiver em condição de ser livre, eu vou continuar na trincheira, amando o óbvio, defendendo os mandamentos do Senhor. Porque é somente o justo é que vai ser guardado. Eu não sou justo, mas eu tenho praticado a justiça. Eu não sou perfeito, mas eu olho para o que Deus pode fazer por mim. Hoje, dia 1º, o meu coração passa a ter uma alegria. Agora, deve ser 4 horas da manhã. Louvado seja o nome de Deus. Então, para poder eu abrir aqui a palavra do Senhor, eu vou fazer uma oração, falar com o Santo de Israel. Você sabe como é que se coloca diante do Santo, o grande eu sou, o fogo consumidor? Agora ele virá com poder e grande glória. Olha, não sei, olha o silêncio da noite. É nessas horas que o Senhor fala ao coração. Determinação. Ninguém, nenhum barulho. Louvado seja o nome de Deus. Vamos então orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo Deus, Pai, louvado seja, Senhor Deus, o teu nome. Louvado seja, Senhor Deus, a tua graça. Tenha de mim piedade, Senhor. Perdoa os meus pecados e me dê a graça, Senhor, de alcançar um coração sábio. De ser, Senhor Deus, o chefe da minha casa. De ter uma família unida. De poder ter na minha casa o assim diz o Senhor. Meu Deus, quero ser transformado. Desejo, Senhor, ser uma bênção na vida das pessoas que me cercam. A estar firme diante das adversidades. Assim como o Senhor
diante de uma injustiça, de um maltratamento, de maus tratos, de escárnio, eu permaneça sereno, dominando a mim e o meu temperamento. Que em face do medo eu encontre a coragem e a paz. Diante da covardia, eu haja com coragem, destemido. Em face da angústia, eu tenho a esperança. O Senhor é Deus dessas grandezas. É Deus, Senhor, destas maravilhas. Prostrado diante desta graça, eu te agradeço, Senhor, pela proteção. Te agradeço porque é o Senhor que fala o coração dos retos, daqueles que te buscam. Quero cavar fundo, Senhor, quero continuar perseverante para adquirir a sabedoria do alto, para ter os frutos do Espírito. Essas são as bênçãos que eu agradeço no nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, porque através do teu sacrifício posso chegar diante de Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Que maravilhoso, que alegria poder estar nessa graça, né? Diante do Senhor. Agora eu posso escutar a voz de Deus através da sua palavra. Eu posso escutar aquela voz por detrás de mim que me fala qual é o caminho. Eu posso ter um coração amoroso, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Eu posso ter a paz em meio à guerra, uma consciência tranquila, agir prudentemente, agir como assim diz o Senhor, fazer hoje um concerto com Deus, ter o coração purificado, arrancar todo o ódio, toda a raiva, o medo, saber que é o Senhor que luta ao meu lado e pode lutar o teu. O meu desejo é formar uma multidão de pessoas que neste momento possa acreditar no poder de Deus. Hoje é Provérbios de Salomão, versículo 21. Versículo 21. Diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E tudo quanto quer o inclina. Nossa, olha só. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Tudo quanto ele quer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. O desejo teu, o que está dentro do teu coração, o Senhor sonda. Está no caminho certo? O que você está querendo com isso? Faze justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios.
fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Tá vendo? Fazer justiça e julgar com retidão é melhor do que sacrifícios. Fazer justiça e julgar com retidão é agradável ao Senhor. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios é pecado. Tá vendo? O que é o olhar altivo? Um coração cheio de orgulho. Até a lavoura dele, o que ele produz, é pecado. É pecado. O que é pecado? É transgressão. O que é transgressão da lei? Qual que é o salário da transgressão? O salário do pecado é a morte. Tá. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo o apressado tão somente à pobreza. Tá aí. O pensamento do diligente, para se ter riqueza, é necessário diligência, é necessário propósito, é necessário determinação, é necessário persistência, a lei, buscar a sabedoria. Está aqui, ó, o caminho da prosperidade. Está ligado ao trabalho. Os pensamentos do diligente. Os pensamentos do diligente. Aquele que é diligente tende à abundância. Tende o quê? A abundância em tudo. Em tudo. Louvado seja o nome de Deus. Como é gostoso essa vida que estou vivendo. Eu trabalho, aumentou os meus ganhos 10 vezes mais e eu desfruto junto do meu filho todos os dias e junto com a minha esposa. Isso é governo. Isso é a graça de Deus. É agir com justiça. Trabalhar para juntar tesouro com língua falsa é uma vaidade. E aqueles que isso são impelidos buscam a morte. Olha que texto claro. Aquele que procura riqueza com língua enganosa, enganando o próximo, contando mentira, ele vai morrer. Está escrito aqui, ó, ele busca a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam a praticar a justiça. Então aqui diz que a rapina, o que é rapina? Aquele que rouba, aquele que depreda, aquele que destrói. Virão a destruí-los, porquanto eles recusam a praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. A obra do puro é praticar a retidão. E a rapina, o roubo dos ímpios. O roubo dos ímpios, a rapina deles, virão a destruir eles.
mesmo. Portanto, eles recusam a praticar a justiça. Tá vendo? O que acontece com quem rouba, com quem recusa a ser justo, a praticar a justiça? O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Então, aqui está falando como é o caminho do homem perverso. É inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é praticar a retidão, é ser fiel, a ser pontual, a cumprir o que fala. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Imagina numa casa pequena. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive fazendo contenda. Aí, que lição a gente pode tirar disso? Como lidar com uma mulher dessa? Se você tem uma mulher rixosa, que está sempre levantando confusão, como é que se deve fazer? Aqui fala que é melhor morar num canto com uma água furtada. É melhor morar separado do que numa casa ampla junto com a mulher rixosa, que faz rixas. É um conselho da palavra de Deus. Está falando que é para se afastar? Está falando que é melhor morar só do que uma casa cheia, uma casa ampla e junto com a mulher nessa situação. Que código você tira disso? A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. Por quê? Porque ele vê o caminho que leva a praticar a impiedade, o escárnio. E, quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio. Quando o ímpio são arrastados para o mal, o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamarás e não será ouvido. Meu Deus! Aquele que tampa o ouvido ao clamor do pobre, também quando ele clamar, ele não vai ser ouvido. Eu quero fazer uma pergunta. Como é que a gente escuta? O que significa escutar o clamor do pobre? Como ajuda o pobre? Como que se ajuda o pobre? Como? Como ajudar o pobre? O que é o pobre? Isso eu quero
uma resposta. O que é o pobre? Como ajuda o pobre? O que significa ser pobre? Isso eu quero buscar a resposta. Qual que é o clamor dele? O que ele está necessitado? O que ele está pedindo?